Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa que veio do coração de Deus para você que quer conhecer a Palavra de Deus, para você que ama a Palavra de Deus ou para você que está começando os primeiros passos na fé cristã, ou você que talvez nem goste muito dos crentes, mas que Deus tem marcado um encontro especial para te ensinar sobre a sua palavra. Sim, temos feito uma série de programas sobre Israel. E no programa de hoje conversaremos sobre Jerusalém. Como Jerusalém seria a sede para o culto ao Deus de Israel. Isto mesmo, Deus escolheu Jerusalém. E o que significa isto para nós, os cristãos? Vamos ver? Deixe Deus falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é penetrante, ela é reveladora, é a palavra de Deus e nos traz a vontade de Deus e nos revela quem é Jesus, nos revela no presente as coisas do futuro. No passado, nos mostra as coisas que estão acontecendo no presente e nos mostra como Deus, de uma maneira tão fiel e tão maravilhosa, cumpre suas promessas e sua palavra é a verdade. Sua palavra é inerrante, sua palavra é fiel, é a palavra de Deus. Bem, e hoje queremos conversar ou continuar a nossa conversa sobre Jerusalém. Jerusalém, Yerushalayim, cujo nome significa cidade de paz. Vimos a primeira menção de Jerusalém na Bíblia, na história de Abraão, quando ele tem um encontro com Melquisedeque, que era rei de Salém, rei de Jerusalém. Lá estava Jerusalém, antes de Abraão, já estava Jerusalém. Vemos como Melquisedeque levou pão e vinho para Abraão, como ele recebeu os dízimos das mãos de Abraão, mostrando que Melquisedeque prefigurava o sacerdócio eterno do Senhor Jesus. Vimos com você a segunda menção da cidade de Jerusalém nas Escrituras, na história de Abraão, quando ele vence os inimigos, Kedorlaomer, os inimigos que vieram da além do Eufrates, e lutaram e levaram Ló cativo, junto com a sua esposa, sua família, seus bens, como Abraão foi e lutou e venceu e trouxe de volta. E então vamos ver no capítulo 22 de Gênesis como Deus chama Abraão para que ele possa entregar o seu filho Isaque junto de Jerusalém. Do lado de fora dos muros daquela fortaleza, o pequeno monte chamado Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaque, o seu filho. Quando ele chamou aquele monte de o monte do Senhor se proverá. O monte onde Abraão ia sacrificar Isaque se torna um marco na história de Israel. Um marco. Há uma escolha de Deus para aquele lugar. Algo especial em Jerusalém. Nós já vimos em outros programas, conversamos com você sobre isto, que dentro da geografia, se você juntar como um grande quebra-cabeça todas as nações da Terra, se você colocar ali o Brasil encostadinho na África, as Américas lá em cima encostando na Europa, fechando o mar Mediterrâneo, fechando o mar Vermelho, e tivermos uma só porção seca de terra e o resto ao redor os mares, nós vamos ver que Jerusalém é o centro da terra. É a coroa de todas as nações. Pode-se colocar a ponta do compasso ali e girar, que você vai ter a Pangeia, ou seja, aquela porção seca de todos os continentes reunidos, com Jerusalém no centro. Jerusalém no centro desta grande circunferência de terra. Deus escolheu ali para estabelecer o seu culto.
Jerusalém. Jerusalém, onde as festas que Deus estabeleceu, aquelas 7 festas bíblicas, eram comemoradas 3 vezes por ano. No primeiro mês do ano, todos os judeus, todo o povo de Israel subia até Jerusalém para comemorar a Páscoa, os pães ázimos e a festa das primícias. Era uma alegria. Vinham os peregrinos, os romeiros, do norte, sul, leste, oeste. E já no Novo Testamento, na época de Jesus, vinham até mesmo os prosélitos, vinham os judeus que estavam morando além da Palestina, além da terra de Israel. Vinham do Egito, vinham de Creta, vinham da Grécia, vinham de Roma, vinham de todos os lugares, os judeus, para adorar ao Senhor, para festejarem ali as festas que Deus estabelecera. Páscoa, pães ázimos e primícias. No terceiro mês, eles vinham também para comemorar Pentecostes. Pentecostes, aquela festa das colheitas, a festa das semanas, uma festa em que, dentro do sentido profético dela, se cumpriu com a descida do Espírito Santo. Quando havia pessoas em Jerusalém, de todas as nações ao redor, de tantos lugares para onde o povo de Deus tinha sido lançado, ali em Jerusalém, uma verdadeira Babel, podemos dizer, tantas línguas, tantos idiomas sendo falados, e o Espírito Santo veio, trazendo uma única mensagem em várias línguas: a adoração ao Deus vivo de Israel, a conclamação, a palavra, a pregação do Evangelho em Cristo Jesus para todas as nações da terra. Pentecostes, no terceiro mês do ano. E depois, no 7º mês, então as 3 últimas festas: trombetas, o Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão, ou seja, o dia da expiação. Aquele dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios por si, pelo povo e por todas as nações da terra. Yom Kippur, um dia de jejum, um dia em que eles pediam perdão a Deus, um dia em que se arrependiam, um dia em que traziam seus pecados diante do Senhor e pediam o perdão ao Senhor. Era o dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, a Shekinah de Deus, para que Deus trouxesse o perdão. E logo em seguida, ao Yom Kippur, vinha tabernáculos, uma festa alegre em que eles montavam cabaninhas fora da sua casa, cabaninhas sem teto, contemplando as estrelas, contemplando os céus e pensando: somos forasteiros e peregrinos. Aqui não é o nosso lar. Nosso lar é a pátria celestial. Nosso lar está além das estrelas. Nosso lar, o Senhor foi preparar para nós. Tabernáculos, Deus habitando conosco, Deus habitando com os homens. Quando Deus mandou que Moisés levantasse o tabernáculo no deserto, ele disse: habitarei no meio do meu povo, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tabernáculos é isto: Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, o Espírito Santo habitando em nós, por causa da obra do Calvário, do sangue de Jesus, do Filho de Deus, derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Nós podemos então tabernacular com o Senhor, nós podemos então habitar em Deus e Ele habitar em nós. Ele sendo nosso Deus e nós sendo o seu povo, ovelhas do seu pasto. É tão tremendo, é tão maravilhoso podermos ver tudo isto. É tão lindo quando nós podemos compreender a vontade de Deus. E todas estas festas eram realizadas em Jerusalém, em Jerusalém, em Jerusalém, um lugar que Deus escolheu para ali fazer o seu nome ser cultuado, ali ser um lugar de adoração do povo de Israel. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Abra sua Bíblia, em Êxodo, no capítulo 15. Vamos ler 2 versículos, o 17
e o 18. Diz assim: Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. E o Senhor reinará por todo sempre. Que coisa tão linda! Isto aqui foi o cântico, esse texto faz parte do cântico de Moisés, quando atravessaram o Mar Vermelho. Quando Deus, de uma maneira sobrenatural, enviou um vento que soprou toda aquela noite, separando as águas do Mar Vermelho como duas grandes muralhas, dois muros de água à direita e à esquerda do povo, abrindo e revelando o caminho que Deus já tinha preparado, ligando o Egito, a Arábia Saudita, o Egito, a Arábia naquela época, e então como um grande caminho. O povo ali atravessou, fugindo, saindo de Faraó e tendo a grande vitória. Que vitória foi essa? A vitória de, ao atravessar, ao estar do outro lado, saíram completamente do Egito. Já não estavam mais nas fronteiras do Egito, já não estavam mais nas terras do Egito, já não estavam mais ao alcance dos egípcios. E o exército de Faraó veio atrás. Seus cavalarianos, seus carros tentaram perseguir o povo de Israel, vieram, mas Deus mesmo, Deus embaraçou as rodas dos seus carros, os seus cavalos, Deus os emperrou ali no mar. E Moisés, assim que atravessou a última ovelhinha, estendeu novamente a vara e a água cobriu o exército de Faraó. Ali morreram seus cavalos, cavalarianos, os carros ficaram no fundo do mar e ali houve a grande vitória do Senhor, que aquele exército, conforme o Senhor tinha dito, este exército dos egípcios, que agora vocês veem, nunca mais os verão. Nunca mais, porque o Senhor trouxe a vitória definitiva para Israel. Eu não sei se você sabe, mas na década de 80, um homem chamado John Wyatt, um arqueólogo, ele foi procurar o lugar exato onde Moisés atravessou com o povo. E ele encontrou ali a praia de Nueiba, um lugar muito interessante, quando nós vemos que ali toda a história se cumpriu conforme está escrito em Êxodo capítulo 14. O povo veio por um caminho que pareceu estar perdido. Um caminho que era, podemos dizer assim, uma armadilha, uma tocaia, um lugar sem saída. Aquele caminho entre as montanhas, um caminho estreito entre as montanhas, levava o povo para uma grande praia, onde eles tinham apenas um mar à sua frente. Eles não tinham barcos, eles não tinham embarcações para atravessarem 2 milhões de pessoas para o outro lado. Ainda eram terras de domínio egípcio. E o Egito soube isso, eles estão perdidos, nós vamos atrás deles, nós vamos buscá-los, eles estão perdidos no deserto, eles não sabem, ali não é caminho nenhum, é caminho que vai para lugar algum, então vamos atrás deles. E o povo realmente, quando viu que os egípcios vinham atrás, clamaram a Moisés, os egípcios estão vindo atrás de nós para levá-los de volta. Mas o anjo do Senhor se colocou atrás do povo de Israel, se colocou entre Israel e o exército egípcio. E ali, para o povo de Israel, o anjo do Senhor dava luz, era o fogo que iluminava. Mas para o lado dos egípcios era escuridão, eram trevas. Eles não puderam se aproximar. Deus impedia, o próprio Deus estava impedindo que os egípcios alcançassem Israel. E John Wyatt descobriu não só esse trajeto, mas ele descobriu um lugarejo, ali está Migdol, aquela torre, um lugar onde realmente tem essa torre, um lugar onde realmente o povo se acampou, onde passou
perto deste lugar. E essa praia de Nueiba, o nome deste lugar é exatamente este, o lugar onde Moisés atravessou com o povo. Na praia de Nueiba, hoje, por fotos de satélite, você pode ver e você pode pesquisar isso na internet, tem uma coluna do lado egípcio e outra coluna do lado da Arábia. Essas colunas foram levantadas por Salomão, marcando o lugar onde o povo atravessou o Mar Vermelho. E há um caminho, realmente, há como que um caminho feito de arrimo, podemos dizer, uma estrada feita no fundo do mar, ligando o lado da praia de Nueiba até a Arábia. E nós sabemos que o Monte Sinai está na Arábia, porque o apóstolo Paulo cita isto em Gálatas capítulo 4. Quando ele faz a comparação entre Sara e Agar, ele diz que Sara gerou o filho da promessa. E Sara é a livre, mas Agar é o Monte Sinai, que está na Arábia, é a lei. Paulo diz isto, o Monte Sinai que está na Arábia, o Sinai não está no Egito. Não é aquele Sinai que a gente visita quando vai em caravanas. Eu mesmo já fui 2, 3 vezes, subi o Monte Sinai ali no Egito, a Península do Sinai, mas o Sinai está na Arábia, está à frente. E há realmente uma estrada submersa ligando a praia de Nueiba à Arábia. E John White, ele mergulhou e encontrou ali esse caminho, encontrou ali fêmur humano e ossos fossilizados por moluscos e estavam ali petrificados, tanto de cavalos quanto de homens. Encontrou ali rodas de carros, exatamente com o mesmo desenho das rodas que há no Egito, das bigas dos carros de Egito. Até mesmo roda pintada com filetes de ouro, talvez, possivelmente, dos generais do Egito, mostrando exatamente o lugar da travessia do povo. Israel atravessou o Mar Vermelho. E do outro lado, eles cantaram. Moisés cantou este cântico que está em Êxodo capítulo 15. E Miriam fazia o refrão junto com as mulheres, com os pandeiros, cantando que o Senhor destruiu toda a força do Egito naquela travessia do mar. E no cântico de Moisés, que era um cântico de vitória, um cântico proclamando a vitória que já estava no passado, ele também estava proclamando o futuro de Israel em palavras proféticas. E uma das palavras proféticas deste salmo, deste cântico de Moisés, é exatamente o verso 17 e 18 de Êxodo 15, que nós lemos. Tu o introduzirás, referindo-se a Israel, ao povo de Israel, tu o introduzirás. Introduzirás aonde? Na terra prometida, na terra que mana leite e mel. E o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Moisés cantou o que haveria de acontecer no futuro, que Deus haveria de plantar o seu povo ali naquele monte, o centro da terra, onde está o Monte Moriá, onde está o Monte Sião, onde está o Monte das Oliveiras, onde está Jerusalém. Jerusalém. A importância de Jerusalém é tão grande. Deus estabeleceu ali o culto. Deus estabeleceu que ele seria adorado naquele lugar. Quando o povo caminhava pelo deserto, quando o povo entrou na terra prometida, quando o povo havia de fazer sacrifícios, oferecer a Deus a sua adoração, oferta pelo pecado, eles precisariam ter um lugar específico, um lugar de culto. E esse lugar escolhido por Deus era Jerusalém. Jerusalém, Salém, cidade de paz. Aquele lugar que fica
300 metros acima do nível do mar, 700 metros acima do Mar Morto, está Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa, a cidade do grande rei Jesus. Mas você pode dizer, Jesus não foi coroado em Jerusalém. Jesus, a cidade dele seria Belém, onde ele nasceu. Não, Jesus nasceu em Belém. Foi adorado pelos magos ali em Belém. Ele foi reconhecido como rei dos judeus em Belém, como rei de toda a terra em Belém. Mas ele foi crucificado em Jerusalém. Os soldados fizeram um ato profético com Jesus, ainda prisioneiro. Eles teceram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça. Os espinhos simbolizavam a maldição que houve sobre a terra, sobre toda a terra. Não houve um só pedacinho de terra que ficasse sem espinhos. E aquela coroa de espinhos cravada na cabeça do Senhor, como um ato de maldade daqueles soldados, estava dizendo: Jesus é o Senhor, é o Rei de toda a terra. O sangue de Jesus que foi vertido ali ao encravarem aqueles espinhos na sua testa, na sua cabeça. Aqueles espinhos foram banhados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus é capaz de quebrar as maldições, de anular as maldições. Por isso Jesus virá para reinar sobre a terra, sobre toda a terra, como Rei sublime em majestade e glória, como Rei de toda a terra, transformando a maldição em bênção. Jesus vai transformar essa terra num paraíso quando estiver reinando aqui. E nós reinaremos com Jesus. Ah, como tudo isto é tão maravilhoso! Como tudo isso nos traz alegria ao coração e nos faz contemplar o futuro e ver o que Deus está preparando para aqueles que o amam, preparando para nós. Estaremos reinando com Jesus no milênio, estaremos reinando com o Senhor sobre as cidades aqui na terra. Depois do arrebatamento, depois do Armagedon, depois da batalha final, nós vamos então estar reinando com Cristo durante 1000 anos aqui na terra. Então depois o Senhor fará um novo céu e uma nova terra. Tudo novo, de uma maneira gloriosa e maravilhosa. Mas podemos ver que todo o projeto de Deus está partindo de Jerusalém. Jerusalém. Não somente os soldados colocaram a coroa de espinhos sobre a cabeça do Senhor, mas colocaram um manto aparatoso nele, um manto de púrpura. E púrpura, a cor roxa, era o símbolo da realeza. Colocaram um manto em Jesus. O rei precisava ter um manto, a capa que simboliza o reino. Precisava ter um cetro. Puseram uma cana nas suas mãos, um cacete, um porrete. E eles se ajoelhavam diante do Senhor e diziam: salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Eles não sabiam, mas eles estavam fazendo um ato profético, entronizando Jesus, porque a mais alta autoridade sobre a terra naquela época era Roma. E ali estavam soldados romanos, revestidos da autoridade de Roma, se prostrando diante de Jesus e dizendo: salve, Rei dos Judeus! Salve, Rei dos Judeus! Jerusalém seria a sede do culto ao Senhor. Hoje, nós vemos que no lugar que Deus estabeleceu para o seu culto, o Monte Moriá, onde Deus mandou que Davi ali separasse aquele lugar. E Davi passou para o seu filho Salomão a incumbência de preparar um templo para o Senhor. Um templo em excelência, em total beleza, em uma beleza tão grande em ouro e prata e bronze, em tanto ouro que resplandecesse à luz do sol. Deus mandou que
fosse levantado aquele templo ali por Salomão. Davi passou todos os despojos, todo o ouro para Salomão, e Salomão levantou o templo, um lugar de culto, um lugar onde os sacrifícios seriam feitos. Deus estabeleceu. Deus escolheu Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém como a sede do culto ao Senhor. Hoje nós vemos lá os islâmicos com El-Aqsa, a sua mesquita, o Domo da Rocha ali na Cúpula Dourada. Maomé nem esteve em Jerusalém. Ele apenas se conta que ele teve um sonho, que dali ele subia aos céus no cavalo, mas ele mesmo nunca esteve em Jerusalém. Jerusalém não é um lugar de culto para os islâmicos, seu lugar de culto é Meca. Eles têm de fazer peregrinação a Meca, mas ali estão exatamente no lugar de culto do Deus de Israel, do Deus da Bíblia, do que o Senhor estabeleceu, exatamente onde Abraão foi sacrificar Isaque, seu filho, e não Ismael, mas Isaque, o filho da promessa, o único filho, o filho da velhice de Abraão, o filho do milagre, Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. Ali, em Jerusalém, Deus estabeleceu como o centro de culto para Israel. E foi ali que Jesus foi coroado rei de toda a terra. E a sua condenação à cruz, na tabuleta que ele trazia, que foi pregada no alto da sua cruz, era esta: Jesus Nazareno, rei dos judeus, rei em Jerusalém. Ele é o seu rei, ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. Você pode orar agora comigo, entregando a sua vida ao Rei dos Reis. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Reconheço que Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Reconheço e me entrego a Ti como um pecador arrependido dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor, liberta-me de todo o mal, dá-me um coração puro na Tua presença, um coração para Te adorar, um coração para Te servir. Eu me entrego a Ti, Senhor, hoje e para sempre. Recebe a minha vida, entra no meu coração, apaga os meus pecados e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou e tenho, para ser Teu eternamente. Pai, as pessoas que nos assistem, que precisam da Tua bênção, do Teu favor, da Tua graça, concede Teu perdão, Tua alegria, concede, Senhor, que sejam salvos, sejam curados, recebam o necessário para as suas necessidades e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.